Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é o veículo mais importante do Grupo Bandeirantes, porque foi aqui onde começou tudo. Bom, hoje é o dia da independência do Brasil. Hoje é o dia que a gente aprendeu na escola uma coisa meio diferente, que na subida de Santos para São Paulo, até aí tudo certo, um imenso cavalo branco às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro gritou independência ou morte. Primeiro que ele estava em lombo de burro e não de um cavalo branco. E segundo que ele estava sofrendo de uma diarreia terrível, que não era incomum naquela época, e teve que parar várias vezes durante a serra. Ainda bem que não teve que parar para ser assaltado, como a gente mostrou ao vivo ontem, no Brasil Gente, com Lucas Martins, na Anchieta. Era praticamente o mesmo caminho. Mas, entre independência ou morte, hoje nós temos muito mais morte do que independência. Independência a gente não tem quase nenhuma. Porque se o sujeito não tem casa, ele não tem independência de nada, porque nem cidadão brasileiro ele é. Cidadão brasileiro é quando o cara diz: eu moro na rua tal, número tal. Basta ver o número de moradores de rua que há no país para você ver que quem não tem casa, quem não tem comida, quem não tem dignidade, não pode ser independente de coisa nenhuma. É totalmente dependente de um Estado inchado que gasta dinheiro pra caramba e não distribui esse dinheiro em forma de bem comum. Entenda-se democracia. Democracia é distribuição de bem comum. Democracia é distribuição de igualdade, de fraternidade, de misericórdia. Isso é democracia. O povo brasileiro vive dependente de políticos que pensam cada vez menos no povo brasileiro. Essa é a grande realidade. Independência num país onde o presidente edita uma medida provisória que prega bullying e ataques nas redes sociais, não pode ser um país independente. Um presidente que prega o ilegal, ódio de um lado, ódio de outro, como é que a gente pode ser independente? Essa não é a independência que Dom Pedro queria. Depois Dom Pedro, que saiu daqui, pediu para o seu filho: coloque a coroa na cabeça antes que alguém o faça, e depois foi virar um rei respeitado lá em Portugal. Não é essa a independência que o Dom Pedro queria. Independência não queria que a comida do burro que ele subiu a Serra de Santos custasse o preço do óleo diesel que o caminhoneiro põe no caminhão dele, a gasolina do seu carro ou o álcool do seu carro. O Dom Pedro queria pagar a comida do burro, não o preço que nós burros pagamos pelo nosso combustível. Com certeza Dom Pedro queria comida na mesa de todo brasileiro. Era um imperador que, na medida do possível, porque era um imperador, me parecia ser muito mais justo que os governantes de hoje. Queria um povo feliz, independente, contente, com comida na mesa, mas não deixava de dar porrada na imprensa quando a imprensa descia o pau nele. Tinha até um grupelho que atacava jornalistas naquela época. Quer dizer que não é de hoje, né? Então, essa não é a independência que nós queríamos para o Brasil. Nós escolhemos, sim, o caminho da morte. Morte pelo coronavírus, morte por doenças que antes do coronavírus já matavam e muito. No SUS, que hoje é elogiado, mas que na época não tinha leitos. Quantas vezes você ouviu falar que não há leitos no SUS? As pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais.
Quantas vezes nós noticiamos aqui gente morta antes do coronavírus porque não tinha lugar para ser atendido no SUS. Agora o SUS recebeu um incremento de verbas e assim tem que ser feito, porque o mundo inteiro percebeu que se não tiver um sistema público de saúde, pelo menos a gente tinha, mal e porcamente a gente tinha, um sistema público de saúde tem que funcionar, porque se essa pandemia está, a gente não sabe quando ela vai embora, porque parece que a pandemia acabou, mas não acabou. Ela voltou dos países que deixaram de vacinar ou que vacinaram também, porque ela tem variantes. Enquanto um continente, um país estiver com variação do coronavírus, qualquer país do mundo está sujeito, como os Estados Unidos estiveram e estão, sujeitos a uma nova onda do coronavírus. Mas fora isso, tem cara que morre de infarto, morre de diabetes, porque o governo não distribui os remédios, prefere dar dinheiro para político do centrão para defender a governabilidade do presidente da República. O Paulo Guedes, nesse momento, não chega, olha, não é hora de dar dinheiro para político, é hora de você distribuir comida ao povo, auxílio emergencial. A esmola que nós damos não pode ser interrompida, ou faça obras com esses 30 bilhões, ao invés de dar para esses caras aqui, que vão te ajudar e vão te manter refém a cada dia que passa. Nada disso aconteceu. Aqui em São Paulo, o governador dá 1 bi para parlamentares da sua base, ao invés também de criar obras, empregos e coisas que tais. Estão fazendo campanha política muito, mas muito, muito antes do tempo, e por isso o Brasil está nessa draga que nós estamos. Então, graças a Deus até agora, não há notícia de distúrbios, nem ataques, nem brigas, nem ódio. Porque o que estão pregando, de um lado o Bolsonaro, do outro lado o Lula, é distensão, é ódio. E a gente não quer isso. A gente quer um país tranquilo. Porque depois do dia 7 de setembro, tem o dia 8, tem o dia 9, como diz o Josias, que é um brilhante jornalista que nos entrevistou outro dia, tem todo dia. Não é só o 7 de setembro, que é uma data marcante, porque é a nossa independência, com todo o respeito aos nossos colonizadores que fazem parte de uma grande colônia maravilhosa que nós temos no Brasil, que é a colônia portuguesa, mas é o dia da nossa independência. Mas todo dia é dia de sofrimento, de labuta, de procura por emprego, de lágrimas, porque não há comida na geladeira e nem comida no prato, e não há nada pior do que você ver um filho não tendo o que comer. Eu fui muito pobre na minha infância e durante muito tempo da minha vida, até uns 43, 44 anos, eu vivi em dificuldade. Nunca passei fome, mas vivi em dificuldade. Sei o que é passar por privação. Eu não podia ter a melhor bicicleta do quarteirão, nem bicicleta às vezes eu podia ter. Eu não podia ter a melhor roupa entre os meninos da minha turma. Eu não tinha telefone fixo em casa, isso era uma coisa impressionante. Carro, então, coitado do meu pai e da minha mãe, não tinham condição de comprar. Eu fui comprar o meu primeiro carro com 20, 21 anos de idade, uma Brasília branca, velha, que eu adorava. Então, eu tive uma infância de dificuldade. Graças a Deus pela criatividade de mamãe, que fazia comidas que hoje a molecada nem sabe o que é, está reaprendendo a saber, porque o preço da carne está lá em cima. Mas moela, bife de fígado, pé de frango, isso eu comia sempre que podia e adorava, mesmo porque era a carne que a gente tinha na época. Então, eu andei de ônibus até 19 anos de idade
19, 20 anos de idade, ia trabalhar de ônibus. Boa parte do caminho eu ia a pé para pegar o ônibus no centro da cidade, depois andar alguns quilômetros para chegar até a televisão ou para chegar até as rádios. As rádios, como eram centrais, eu não morava muito longe do centro, era uma casinha pequena, eu ia a pé mesmo. Em Curitiba, quando eu morei em Curitiba, eu andava a pé quilômetros e quilômetros para transmitir jogos do Atlético, do Curitiba. Andava a pé. O estádio ficava a 10 quilômetros, eu ia a pé. Saía 3 horas antes e ia a pé. Acordava de madrugada e ia a pé. E não reclamo disso, foi uma vida muito feliz a que eu tive até hoje. Talvez até mais feliz no período de mais dificuldade do que de fama e de dinheiro que ganhei e boa parte do dinheiro que eu perdi, que também não me fez falta absolutamente nenhuma. Eu não vivo em função de dinheiro, a minha vida não é em função de dinheiro. Se eu tenho, tenho. Se eu não tenho, eu não tenho. Não é? Perdi muito dinheiro, muito mais do que ganhei, ou quase tudo que eu ganhei eu perdi. Nem por isso deixei de estar vivo e criar os meus filhos com dignidade e com a satisfação de vê-los cada vez mais bem colocados. Então, de verdade, eu sempre soube o que era ser povo. De uns tempos para cá, não pego mais metrô, não pego ônibus, não pego nada, tenho 4 carros aqui que eu posso escolher o carro que eu quero para ir trabalhar e daí por diante. Então, não posso dizer o que você está sentindo, porque só você está sentindo o que você está sentindo. Se eu entrasse no ônibus todo dia, eu podia falar com propriedade o que é o ônibus. Por isso que eu prefiro ouvir o povo que anda de ônibus. Trem, metrô, a mesma coisa. Eu prefiro ouvir a opinião de quem está me ouvindo. Mas eu já senti na pele o que é viver de cheque especial, o que é viver de contar o dinheiro, o que é viver dos seus filhos sentir uma desigualdade social nas escolas, deles pedirem alguma coisa que você não podia dar e você ficar com o coração apertado porque você simplesmente não podia dar. Isso eu já conhecia porque meu pai nunca pôde dar o brinquedo que eu queria, nunca pôde dar a escola que eu queria, mas nem por isso eu deixei de amá-lo e amo até hoje, porque mesmo anteontem, eu pensava no meu pai de uma forma maravilhosa. Mamãe eu jamais vou esquecer. Foi a única figura que eu respeitei na minha vida, foi minha mãe. Eu tinha respeito por ela, não medo, tinha respeito por ela. Minhas avós queridas e daí por diante. Então eu vivi uma vida feliz. Como o brasileiro tenta ser feliz com as agruras do dia a dia. Do dia 7, do dia 8, do dia 9, do dia 10 de qualquer mês. Tem gente que não conta nem data, tem gente que não sabe o que é feriado. Porque feriado para quem não tem emprego, eu calculo que uns 30 milhões de brasileiros não têm emprego decente. Pelo menos uns 25 milhões não têm emprego mesmo, muito mais do que média esse IBGE. E muita gente que tinha arrumado uma alternativa entre a crise gerada pelo governo Dilma Mantega, que foi a pior recessão da nossa história até agora, e o coronavírus, muita gente que desistiu do barzinho que tinha aberto, do cabelódromo que tinha aberto, da loja de roupa que montou para a esposa, porque quebrou durante a pandemia de uma vez com a crise econômica que assola o mundo inteiro, principalmente um Brasil injusto, com uma divisão de renda injusta e inaceitável que ficou cada vez mais à flor da pele quando nós tivemos essa crise pandêmica. Aí sim é que nós vimos a miséria do brasileiro. Aí sim é que nós vimos a fratura exposta no nosso tecido social. Então, louvável o gesto de independência ou morte, do grito de liberdade do Brasil, faz parte da nossa história, mas melhor
seria ter um Brasil mais justo. Melhor seria ter um Brasil de gente empregada, com um teto sobre a cabeça, com a esperança de dar estudo ao seu filho, de ter saúde ao seu alcance no momento que precisasse, com a dignidade de ser um cidadão brasileiro. Seria melhor que a gente tivesse cada vez mais independência dos nossos governantes, que querem manter o povo sob cabresto de rédea curta, de auxílio emergencial, de Bolsa Família, para que vote neles governantes. E uma oposição que também só faz política pensando nela oposição. A gente queria ser independente desses caras e ter um país feliz. A maioria dos países é, porque as pessoas aprenderam que é legal você ter o poder para distribuí-lo para o povo e pelo povo, totalmente no princípio básico dos gregos, que democracia é distribuir o bem comum, é distribuir felicidade e não desigualdade. Aí sim seríamos um país independente, como muitas nações que nós vemos no mundo. No Independência ou Morte, hoje a gente chora quase 600 mil mortes de uma pandemia e quantas outras mortes de fome, de falta de segurança e coisas que tais. Gostaria mesmo de verdade que hoje fosse um dia de paz, ao invés de ódio e distensão. Apesar de que, do grito de D. Pedro, sobrou muito mais morte do que independência. RB fechada com você.